Olá, tudo bem? Eu sou Moisés Esquifino e hoje eu vou falar para vocês sobre o cristão. Ele deve se envolver com política? O cristão, ele não apenas pode, como ele deve se envolver com política. E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Você concorda ou não com essa afirmação? O cristão, ele possui título de eleitor. Logo, ele precisa votar, ele é obrigado a votar. E ele precisa escolher seus candidatos. Ele pode se filiar a um partido, ele pode inclusive se candidatar para algum cargo. E com toda certeza, o cristão ele precisa escolher pessoas que estejam alinhadas com seus princípios. Então, devido a tudo isso, quero falar hoje para você sobre 5 pessoas que elas tinham um relacionamento profundo, eram bem arraigados na política. A primeira pessoa era Moisés. Moisés foi o maior legislador que já pisou aqui nessa terra. Ele recebeu de Deus os 10 mandamentos e criou leis sobre costumes, sobre formas de atuação, sobre como as pessoas deveriam caminhar, andar, viver, os lugares que elas deveriam fazer as suas necessidades, como se portar. Então Moisés ele criou leis sobre todas as coisas. Lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, se você parar para ler, você vai ver o quanto de leis que existem lá, tanto de leis que Moisés, inspirado por Deus, deixou para nós. Deixou para o seu povo e que hoje a gente tem acesso a como aquele povo vivia naquele tempo. E também, todo o nosso sistema jurídico brasileiro, ele é baseado naquilo que o sogro de Moisés ensinou para ele. Um dia, Jetro, o sogro de Moisés, ouviu, passando o dia inteiro recebendo pessoas de todo o país, e aí Jetro falou: Moisés, por que você não escolhe homens capazes, homens corretos, homens honestos, e coloca eles como cabeça de 10, de 100, de 1000, e apenas os casos mais difíceis cheguem até você? Moisés ouviu aquele conselho e colocou em prática. O nosso sistema jurídico é assim. Nós temos juízes, em primeira instância, temos juízes em segunda instância, que são os desembargadores, nós temos os tribunais de justiça e, por último, nós temos o Supremo Tribunal Federal. Então, apenas os casos mais difíceis e mais complexos vão passando por essa peneira e chegando lá. Então, Moisés, todo o nosso sistema jurídico, ele de alguma forma é baseado nesse conselho que Jetro deu para Moisés e que Moisés aplicou sobre os hebreus, sobre todo aquele povo. A segunda pessoa que eu quero falar para você é Esther. Esther é uma grande mulher e rainha. Ela teve um papel chave e fundamental para que todo o seu povo, todos os judeus pudessem ser salvos. E através de uma sabedoria ímpar e orientada por seu tio, Mardoqueu, ela conseguiu salvar o seu povo por uma lei injusta criada no seu tempo. Então, se não fosse Esther, e se ela não tivesse uma posição chave naquele momento que ela estava como rainha, como uma mulher que pôde aconselhar o rei, tendo uma sabedoria para lidar com tudo aquilo, talvez todo o seu povo pudesse ser dizimado, talvez os judeus fossem destruídos. Então, olha como existem pessoas que são colocadas em lugares chaves, nos lugares certos, no momento certo, para salvar nações inteiras, todo um povo. A terceira pessoa que eu quero falar para você é Davi. Davi foi um grande e poderoso rei. Ele governou o seu povo com justiça e com grande sabedoria. Ele, orientado por Deus, tomava as decisões certas para toda a sua nação. Então Davi era um grande rei, um grande homem de Deus. Ele governou toda uma nação. E olha como era intimamente a política ali. O homem que governou todo aquele povo por 40 anos era conduzido por Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus e orientado por ele para guerrear, para vencer. E quantas batalhas ele lutou e venceu pela orientação de Deus. A quarta pessoa que eu quero falar para você é Daniel. Daniel foi um grande homem, mas ele foi injustiçado. E por terem enganado o rei do seu tempo, criaram leis que o proibiram de orar. Imagina você criarem leis hoje no Brasil, nessa nação, e proibirem você de orar.
ou na nação que você estiver. Já pensou algum rei, algum líder democrático ou político fazer uma loucura dessa? Pois é, existem hoje países no mundo que acontece isso, mas lá no tempo de Daniel, isso aconteceu com ele. E por causa da lei injusta que criaram, que enganaram o rei, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas pela graça de Deus, Daniel não foi morto, né? Então ele foi tirado de lá, e aqueles que tentaram matar Daniel, eles foram mortos, eles foram lançados aos leões. Então Deus, ele inverteu o quadro de Daniel, porque Daniel teve fé, Daniel perseverou, e Daniel não se curvou àquelas leis injustas, Daniel não se curvou àquele povo, mas pelo contrário, Daniel se curvou diante de Deus. Como diz a palavra do Senhor, submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, e humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? E a quinta pessoa que eu quero falar para você, não poderia deixar de falar sobre José, que foi um homem vendido como escravo ao Egito, mas pelo Espírito de Deus, pela sabedoria de Deus e pelos dons que Deus colocou na vida de José, ele foi capaz de revelar sonhos de grandes homens, e Deus o exaltou a tal maneira que ele chegou a interpretar o sonho do faraó, e o faraó o colocou como o segundo homem mais importante do Egito, e ele pôde administrar, governar todo o povo do Egito. Não apenas os judeus, não apenas os israelitas, não apenas os 12 exércitos, né, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, mas todos os egípcios e todos os povos que viviam no Egito foram governados por José, alguém levantado por Deus. Então, veja como todas essas 5 pessoas que eu falei para você, poderia dar muitos mais exemplos, muitos outros exemplos, mas essas 5 pessoas que eu estou falando para você, o quanto elas tiveram papéis fundamentais, importantíssimos, ligados política e religião, política e cristianismo, política e a presença do Espírito Santo de Deus na vida delas. E da mesma forma, Deus tem isso para você. Eu gostaria de que você assistisse a 2 vídeos que eu fiz em 2018, 4 anos atrás, no tempo da política. E eu falo sobre política nesses 2 vídeos. A pergunta é, em quem o cristão deve votar, parte 1, e em quem o cristão deve votar, parte 2. Lá nesses vídeos, eu falo como Deus me revelou em quem eu deveria votar. E dessa vez, nessa eleição, Deus fez igual. Ele me disse em quem eu deveria votar, mas ele disse que eu não deveria falar quem era essa pessoa, assim como aconteceu na eleição de 2018. Então, da mesma forma que eu fiz lá atrás, eu falo hoje para você. E eu falo para você para que você ore a Deus e para que você peça a Deus, para que Ele também fale pessoalmente com você em quem você deve votar. Eu tenho certeza que se você parar e orar e falar com Deus, Ele vai responder a sua oração e mostrar a você quem Ele escolheu para governar essa nação. E ore para que Ele te fale não apenas para presidente, mas também para governador, para senador, para deputado estadual, deputado federal, para todos os cargos que são necessários, importantíssimos, não apenas para a governança como presidentes e governadores, mas também para legislar, para criar leis, como senadores e deputados federais e estaduais. Então ore a Deus, peça a Deus sabedoria, escolha as pessoas certas, direcionadas por Deus, para governar e legislar sobre essa nação. E não se esqueça também que é o presidente que indica os ministros do Supremo Tribunal Federal e indica grandes cargos para essa nação. Então tenha sabedoria e peça a Deus para te mostrar. Amém? 2 textos para meditação. 2 Crônicas 7, 15 e 16, que diz assim: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Isaías 59:1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber futuras notificações de novos vídeos. Deixe seu like se você tiver gostado e fique à vontade para compartilhar esse vídeo nos seus grupos, tá bom? Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Graça e paz.